Olá, meus amores, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está dentro das nossas casas, que está dentro das nossas mesas, do nosso dia a dia, durante da nossa alimentação, né? Isso mesmo, a agricultura. E hoje veio aqui representando essa classe de trabalhadores muito importante, essencial para todos nós, né? Eles que são quem? Os agricultores, isso mesmo. Hoje eu vim representando essa classe de trabalhadores, que se não fosse eles, a gente não ia ter o que? A nossa alimentação nas nossas casas, né? Então, os agricultores, eles estão dia a dia trabalhando arduamente, todos os dias ali, plantando, semeando, regando, colhendo, para poder nos proporcionar a nossa alimentação que a gente tem, né? Então, é graças a eles que nós temos nossas frutas, nossas verduras, legumes, feijão, arroz e tudo isso que vocês veem na casa de vocês, né? A nossa alimentação é devido a isso. E até mesmo a roupa que a gente usa vem devido a essa prática, né? Porque a gente sabe que o algodão ele vem do vegetal, né? Vem da plantação. Sem falar que mas tem a lã vem do carneiro. Sim, mas muitas roupas também vêm provenientes do algodão que é plantado, que é uma vegetação, então que é cultivado, né? Pelos agricultores. Então, a gente deve muito respeito a esses trabalhadores que estão ali dia a dia trabalhando para botar o sustento nas nossas casas, certo? Bom, vocês já ouviram falar em alimentos in natura? Pois é, a bananinha que vocês comem, a uva, a maçã, a laranja, quando vocês, ao ir na feira e comprar, levar para casa, vocês estão consumindo alimentos in natura. Ou seja, eles não passam pelas fábricas para poder chegar nas nossas mesas. Então, eles não precisam ser processados. O que seria isso? Processados. São alimentos que vão para as indústrias, né? Recebem lá alguns aditivos, açúcar, que mais? Sal, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, tudo isso aqui são alimentos in natura, que nós consumimos sem precisar passar pelo processamento das fábricas, né? Então, das fábricas. Bom, para que a agricultura seja realizada, precisa de alguns elementos essenciais. Primeiro, a terra fértil, certo? Uma terra boa para plantar. Então, se eu tenho uma terra que não é tão boa, não é produtiva, então minha plantação não pode ser tão legal assim. Então, eu preciso ter uma terra boa. Como é uma terra boa? Lembra que a gente estudou no solo? Pois é. Uma terra boa é aquela terra que tem muito humus, né? Que tem muita matéria orgânica, que tem muitos sais minerais, muitos nutrientes. E geralmente ela vai ter essa coloração, que lembra? A gente estudou. Terra preta, terra massapê, não foi? Pronto. Ela precisa também, para uma boa plantação, para a agricultura, precisa ter uma terra plana, né? Bem plana, sem muitas ondulações. E outro fator essencial, além do solo, a irrigação, a água, né? Como é que as plantinhas vão crescer? Se não tiver água, né? Então, assim, eu quero voltar um pouquinho à história da agricultura, certo? Então, antigamente, os homens pré-históricos, os homens das cavernas, eles eram nômades, ou seja, eles nunca ficavam no mesmo lugar por muito tempo, porque eles não conheciam essa prática de plantar e colher, eles não conheciam a agricultura. Então, quando acabava determinado alimento naquela região, naquele local, eles se mudavam e iam para outro local em busca de mais alimentos. Só que aí, com a observação da natureza, né, eles perceberam que ao sementinha, ao plantar, entrar na terra, vinha o sol, vinha a chuva, né? E aí eles observaram que iam nascendo mais plantas, iam nascendo mais frutos. Então, eles aí foram que começaram a descobrir a agricultura. Então, a partir daí, eles não precisavam mais sair de um lugar para outro em busca de
alimentação. Eles agora se tornaram homens sedimentares, ou seja, eles já começaram a fixar em um local. E a agricultura, desde aquele descobrimento até hoje, é importante para nós. Então, a descoberta do fogo foi importante? Foi. E a agricultura, ainda melhor ainda, né? Porque aí sem elas a gente não poderia nem ter o nosso alimento do dia a dia. A gente só ia esperar a natureza vir e aí acabou. E aí, como é que a gente vai fazer, pro? Esperar a natureza novamente mandar o feijão, o arroz, as frutas, né? Então, aí foi com a agricultura teve essa importância de começar a plantar e ter tudo aquilo que eu quisesse, eu poderia ter a partir da plantação, certo? Entenderam direitinho a história? Agora vamos ver aqui a parte dos alimentos industrializados, que são os alimentos que passam, primeiramente tem que passar pelas plantações, né? Pela zona rural. Depois levam para os caminhões, né? Vão levar para onde? Para as fábricas. Lá nas fábricas eles vão receber, vão ser processados, vou colocar corantes, no caso, não tem aqueles suquinhos, né? Artificiais, aqueles sucos que vêm na caixinha, pronto. Eles extraem das frutas, só com um detalhe. Eles colocam mais corante para ficar mais atrativo, né? Colocam mais sabor, mais açúcar, né? Então, tudo isso aí são industrializados, é o que chamam de produtos industrializados. Então, todos os produtinhos que nós vemos no mercado, né? Ou seja, em caixinha, ou enlatados, ou em saquinhos, né? Tudo isso são produtos industrializados, porque passaram pela indústria, certo? Bom, até chegar nas nossas mesas, eles podem percorrer um grande caminho. Bom, aqui outro exemplo, ó, que a Pro colocou aqui. Esses aqui são os que são em conserva. Como assim, Pro, em conserva? Para poder durar mais tempo, né? Porque tudo que a gente come tem um prazo de validade. E a gente tem que ficar sempre atento a isso. Se eu pegar uma frutinha no pezinho lá, uma laranja, né? Eu vou saborear, eu degusto aquela laranja que eu estou consumindo in natura. Lembra que a Pro falou no instante? Mas, eles, por exemplo, aqui nós temos milho, uma latinha de milho. Para que eles aqui já passaram pelo processo de industrialização. Para que esse milho dure mais, não fique estragado, eles colocam conservantes. Esses conservantes, né, vão fazer com que ele dure lá no mercado. Então, isso é um pouco prejudicial, muito prejudiciais para a nossa saúde. Então, aqui também a questão dos sucos de caixinha, né, também passam pelos conservantes, pelos corantes. Salgadinhos também, aquela coloração que tem no salgadinho nada mais é do que corante. Aquele cheiro também, aromatizantes, que vão dar um cheiro a mais para ficar mais atrativo para a gente comprar. Os enlatados também precisam ser conservados. Então, por isso que sempre dizem, olhar sempre o prazo de validade, né? Porque esses produtinhos que passam pelas indústrias, eles têm um prazo de validade, né? Então, que a gente, se passar daquele prazo, pode fazer mal à nossa saúde. Bom, agora que nós descobrimos, né, o que é agricultura, quem são as pessoas que trabalham na agricultura, o que é in natura e o que é alimentos processados, vamos ver os tipos de agricultura. Mas a agricultura é plantar e colher, né, regar, mas eles são classificados em alguns grupos. Vamos lá. Agricultura comercial, que é aquela agricultura que são feitos para vender para fora do país e também para dentro. Por exemplo, os que vendem para dentro são chamados de comércio interno, certo? Os que vendem para fora do país são chamados de comércio externo. Então, esse tipo de agricultura, ele tem o objetivo de vender. E nesse tipo de agricultura são utilizados muitos produtos químicos para poder combater as pragas, vamos falar já neles. São utilizadas muitas máquinas e os trabalhadores, eles são remunerados.
Como assim? Tem os trabalhadores, eles precisam ser pagos para fazer o trabalho, certo? Bom, agora vamos para o tipo de agricultura de subsistência, que é aquela produzida pelas próprias famílias ali, os produtores rurais. Eles produzem para eles mesmos consumirem e também venderem, também na questão de feiras, né? E tudo mais. Então, nesse tipo de agricultura, eles usam as próprias técnicas, né? A enxada, né? Para cavar, as ferramentas que eles têm ali por perto. Não usam como na agricultura comercial, que vai utilizar tratores e aqueles maquinários todos. Então, a agricultura de subsistência, eles vão produzir para a própria família. Bom, e a agricultura orgânica? A agricultura orgânica, ela não usa nenhum tipo de produto químico, certo? Então, os legumes, as hortaliças, as frutas são saudáveis, né? Então, é um pouquinho caro comprar esse tipo de alimento orgânico por conta que hoje em dia tudo é com agrotóxico, certo? E vocês vão estudar, vão ver neste instante o que é esse agrotóxico e o que ele faz. Bom, então a agricultura orgânica, eles trabalham, né, em pouca quantidade e também eles não utilizam produtos químicos, certo? Bom, agora chegou a parte que a Pro disse que ia falar. Os agrotóxicos, né, que são utilizados para combater as pragas nas plantações. Que tipo de pragas? Insetos, né, que se alimentam da vegetação. Como é que podemos ver aqui? Larvas, né, podemos ver minhocas, no caso, algumas que comem as folhas, aquelas que comem a folha, porque tem aquelas minhoquinhas que vão fazer o trabalho do solo, né, para fazer a respiração do solo. Mas pragas que danificam, moscas que se alimentam das frutas, de algumas frutas, gafanhotos também e outras mais. Então, esse produto químico que está saindo dessa mangueirinha aqui, ele vai combater as pragas, mas, porque se não combater, vai acabar sendo destruído por esses insetos que se alimentam. Mas também além de ir para as pragas, vão para a alimentação e consequentemente para a gente, né? Então aqui nós temos outro tipo de modo de aplicar esses agrotóxicos, né? Que são aqui por meio do avião, né? No caso de grandes extensões de plantações, aí utiliza o avião e também aqui o trator, né? Esse tipo de máquina para poder ir mais rápido a questão de combater as pragas. Então, então ele é bom e é ruim ao mesmo tempo. Ele é bom para matar as pragas, mas ele é ruim para as plantações e para nós, né? Porque aqueles produtos que foram atingidos por esses agrotóxicos vão consequentemente parar nas nossas casas, né? Através da nossa alimentação. E isso pode ser gerado também em futuras doenças. Bom, os maiores produtores agrícolas do Brasil. Os maiores produtores agrícolas do Brasil, a Pro pintou aqui de vermelho, que está o quê? Onde está a região sul, a região sudeste e também pega um pouquinho na região centro-oeste, né? Então eles são considerados os maiores produtores agrícolas. Pro, quer dizer que na região norte, na região nordeste, não vai ter produção? Vai! Mas aqui a gente falou dos maiores, os que estão lá no topo de maior produção. Aqui mesmo na nossa região de Petrolina, nós temos a produção, os projetos de irrigação, não é isso? Pronto. A irrigação, né, que é onde tira a água do rio e leva para os projetos para poder plantar. E qual é a nossa maior fonte no caso assim, que nós produzimos mais? Aqui temos o que? A uva, né? A manga e outros tipos de plantações também que já está aí na nossa região. Mas a uva e a manga a gente até exporta, ou seja, a gente até vende para outros países, certo? Bom, então hoje
nós concluímos mais uma aula de geografia sobre agricultura. Então, um beijo no coração, ó. Fiquem com Deus.